Alexander Grigorievich Lukashenko nasceu em 31 de agosto de 1954, em Vitebsk, na então República Socialista Soviética da Bielorrússia. Quando criança, ele era constantemente insultado pelos colegas de escola, por ser filho de mãe solteira. A origem de Grigorievich, seu patronímico, é desconhecida, e a versão mais aceita é que o líder bielorrusso seja filho de um cigano que estava de passagem por sua cidade. Em 1975, Lukashenko se formou no Instituto Pedagógico Mogilev, e em 1985 ele concluiu seus estudos na Academia Agrícola, em Ork. Entre os anos de 1975 e 1977, ele serviu nas tropas de fronteira soviéticas, em Brest, além de liderar a Liga Jovem Comunista Leninista, o Komsomol, em Mogilev. Em 1979, ele juntou-se às fileiras do Partido Comunista da União Soviética, atuando na Bielorrússia. Entre 1980 e 1982, enquanto estava no exército soviético, Lukashenko foi oficial adjunto na divisão de fuzileiros motorizados, em Minsk. Depois de deixar o exército, ele tornou-se vice-presidente em uma fazenda coletiva, e em 1985 foi promovido ao cargo de diretor da fazenda estadual e de uma fábrica de materiais de construção. Em 1990, Lukashenko foi eleito deputado no Soviete Supremo da Bielorrússia, e em abril de 1993, foi eleito presidente interino do Comitê Anticorrupção, no Parlamento bielorrusso. No final de 1993, o então deputado denunciou 70 altos funcionários do governo, incluindo o presidente Stanislav Šuškevič e o primeiro-ministro Vyacheslav Kebich, por corrupção. Šuškevič renunciou à presidência devido ao constrangimento ocasionado por essas denúncias. No início de 1994, uma nova constituição foi promulgada na Bielorrússia, e isso abriu caminho para as primeiras eleições presidenciais democráticas no país, que ocorreram entre 23 de junho e 10 de julho. 6 candidatos disputaram o primeiro turno, incluindo Lukashenko, que fez campanha como independente. Na época, em entrevista ao The New York Times, ele declarou, abre aspas, "Não estou nem com os esquerdistas, nem com os direitistas. Estou com o povo, e contra quem os rouba e os engana", fecha aspas. Stanislav Šuškevič e Vyacheslav Kebich também se candidataram, com o último sendo considerado favorito, mas Lukashenko venceu no segundo turno, obtendo mais de 80% de votos. Após tomar posse no dia 20 de julho de 1994, exatamente 10 dias após a eleição, ele se dirigiu à Duma Estatal da Federação Russa, propondo uma nova união de estados eslavos, culminando na criação da União da Rússia e Bielorrússia em 1999. Em fevereiro de 1995, Lukashenko anunciou sua intenção de realizar um referendo, e isso levantou a controversa questão da russificação na Bielorrússia. Estava em pauta conceder ao russo o status de língua oficial, mudar os símbolos nacionais, aprovar a integração econômica com a Rússia e dar ao presidente o direito de dissolver o parlamento. Os deputados rejeitaram todas as questões, exceto a que dizia respeito à integração econômica com a Rússia. Em protesto, 19 deputados da Frente Popular iniciaram uma greve de fome na sala de reuniões parlamentares. Eles permaneceram no local durante a noite de 11 para 12 de abril, mas sob o pretexto de uma ameaça de bomba, policiais dispersaram os grevistas. No dia 13 de abril, o Conselho Supremo aceitou a solicitação do presidente, e no mês de maio o referendo foi realizado. Após a votação, a indústria continuou sob a administração estatal e o simbolismo da era soviética foi reintroduzido, incluindo o brasão das armas e a bandeira nacional, que remetiam à República Socialista da Bielorrússia. O país também manteve a KGB em funcionamento. No verão de 1996, deputados do parlamento bielorrusso assinaram uma petição pelo impeachment do presidente, sob a acusação de violar a Constituição. Em novembro realizou-se um novo referendo. A pauta ia desde questões sociais, até a mudança do Dia da Independência para 3 de julho, data da libertação de Minsk da ocupação alemã em 1944, e a abolição da pena de morte. Como resultado do referendo, a Constituição proposta por Lukashenko foi aceita. Os Estados Unidos e a União Europeia, no entanto, recusaram-se a aceitar sua legitimidade. Após a votação, o Conselho Supremo foi destituído pelo presidente. Organizações internacionais e muitos países ocidentais não reconheceram o novo parlamento.
No início de 1998, o Banco Central da Rússia suspendeu a negociação do rublo bielorrusso. Lukashenko respondeu a isso, assumindo o controle do Banco Nacional, demitindo toda a antiga direção e culpando o Ocidente pela queda da moeda de seu país. Em abril de 1998, por conta dessa crise, ele expulsou embaixadores europeus de Minsk. Esse episódio resultou na proibição de viagens de Lukashenko para países membros da União Europeia e para os Estados Unidos. Embora os embaixadores tenham retornado, depois que o impasse foi resolvido, o mandatário bielorrusso intensificou suas críticas ao Ocidente. Em 1999, Lukashenko deveria ter disputado a reeleição, no entanto, o referendo de 1996 estendeu o seu mandato por mais 2 anos. Nas eleições de 2001, ele foi reeleito no primeiro turno com mais de 75% de votos. Após a invasão do Iraque em 2003, o suposto acordo com Saddam Hussein sobre fornecimento de armas fez com que governos ocidentais adotassem uma postura mais dura contra o presidente bielorrusso. Os Estados Unidos e a União Europeia passaram a se referir ao país como a última ditadura da Europa. Em setembro de 2004, Lukashenko anunciou planos para um referendo, onde seria votada a eliminação de limites de mandatos presidenciais. A votação foi realizada em 17 de outubro de 2004, e a proposta foi aprovada por 79% da população. Grupos de oposição, a União Europeia e os Estados Unidos, declararam que o pleito não respeitou os padrões internacionais. Após Lukashenko confirmar que disputaria a reeleição em 2005, opositores se uniram para buscar um candidato que pudesse enfrentá-lo, e o escolhido foi Alexander Milinkevich. Autoridades bielorrussas prometeram impedir manifestações em grande escala após a eleição, como as que marcaram a Revolução Laranja na Ucrânia. Em março de 2006, após Lukashenko ser reeleito com mais de 86% de votos, observadores eleitorais da Comunidade de Estados Independentes, liderada pela Rússia, e da OSCE, divergiram sobre o pleito. Em setembro de 2008, foram realizadas eleições parlamentares, e a oposição não conseguiu nenhum assento, dentre os 110 disponíveis. De acordo com observadores da CEI, as eleições estavam em conformidade com as normas internacionais. Lukashenko se candidatou a mais uma reeleição. As eleições presidenciais foram realizadas em 19 de dezembro de 2010. Embora inicialmente prevista para 2011, esta foi adiantada para garantir uma maior participação da população no processo. Por conta da Guerra do Leite, o período que antecedeu a campanha foi marcado por uma série de ataques da mídia russa ao presidente bielorrusso, que por sua vez, se aproximava da União Europeia. A eleição foi vista como aberta, visando melhorar as relações com a Europa e os Estados Unidos. Na noite da eleição, manifestantes da oposição tentaram invadir o prédio do governo, quebrando janelas e portas, antes que a polícia de choque pudesse detê-los. Com os distúrbios, 7 candidatos à presidência foram presos, sob a acusação de organizar uma perturbação em massa. Confirmada a vitória de Lukashenko, ministros europeus emitiram declaração conjunta, classificando a eleição e as suas consequências como um infeliz retrocesso no desenvolvimento da democracia e do respeito pelos direitos humanos na Bielorrússia. Em sua cerimônia de posse, Lukashenko defendeu a legitimidade de sua reeleição e prometeu que a Bielorrússia nunca teria uma versão da Revolução Laranja de 2004, ocorrida na Ucrânia, ou da Revolução Rosa da Geórgia de 2003. Em janeiro de 2011, foi renovada a proibição do presidente bielorrusso viajar para países membros da União Europeia, por conta da suposta repressão a seus opositores. Em 11 de outubro de 2015, Lukashenko foi eleito para seu 5º mandato. Pouco mais de 3 semanas depois, ele tomou posse no Palácio da Independência. Em 9 de agosto de 2020, Lukashenko foi reeleito para seu 6º mandato como presidente. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, advertiu que a eleição não foi livre. Protestos em massa eclodiram em toda a Bielorrússia após as eleições presidenciais de 2020. Posteriormente, a candidata da oposição, Svetlana Tikhanovskaya, alegou, sem apresentar provas, ter recebido entre 60% e 70% de votos, e após se declarar vitoriosa, formou uma equipe de transição. Em 15 de agosto de 2020, o ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Linas Linkevičius, se referiu ao líder bielorrusso como ex-presidente.
Em 17 de agosto de 2020, membros do Parlamento Europeu emitiram uma declaração conjunta, na qual afirmavam que não reconheciam a reeleição do presidente bielorrusso. Os governos norte-americano, britânico e canadense também se recusaram a reconhecer a eleição. Em 23 de agosto de 2020, surgiram imagens mostrando Lukashenko no Palácio da Independência, em Minsk. Nos vídeos, ele é visto caminhando perto de um helicóptero, usando um colete à prova de balas e segurando um fuzil de assalto. Em 23 de setembro de 2020, o presidente bielorrusso tomou posse para seu 6º mandato. Em 17 de abril de 2021, o Serviço de Segurança da Rússia expôs um plano da oposição para promover um golpe e posteriormente tirar a vida de Lukashenko. Em 24 de junho de 2023, o presidente bielorrusso foi protagonista da negociação que pôs fim à insurreição do grupo Wagner. Ele prometeu acomodar as tropas de Prigozhin na Bielorrússia, impedindo um banho de sangue em território russo. Após o episódio, Lukashenko aumentou seu prestígio no cenário internacional. Se gostou de nosso conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir esse vídeo.